Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer a tão esperada boneca Elsa. Olha como que ela ficou maravilhosa, com o seu vestido, com detalhes em prata. Ela também tem a sua capa e olhem esses cabelos, gente, como que ficou maravilhoso. E a princesa Elsa é mais uma boneca da nossa coleção de princesas aqui do canal. E se você é novo por aqui e não sabe, nós já temos aqui no canal a videoaula com o corpo padrão que eu estou usando para poder fazer todas as princesas. Então, nessa aula, eu vou ensinar o vestido e os cabelos da princesa Elsa. Se você ainda não fez o corpo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com a videoaula. E aí você vai lá fazer e depois você retorna aqui. E a princesa Elsa, gente, ficou com 23 centímetros. Eu usei o fio amigurumi para fazer ela. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também toda a lista de materiais que eu usei para fazer essa boneca. Então tá uma aula bem legal de fazer. Ela foi feita sem costura, tanto no corpinho quanto nos acessórios. Aqui no cabelo eu usei cola. E eu acho até mais interessante colar do que costurar, porque você consegue fazer com mais facilidade esse efeito que tem nas mechas do cabelo dela. E outra dica que é importante que eu preciso falar para vocês é que aqui na manga eu fiz separado. Depois que o corpinho já estava todo pronto, eu fiz esse detalhe da manga. Mas caso você ache difícil fazer dessa forma, tem um outro jeito também que eu fiz na boneca Ana. Eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui na princesa Ana, quando eu estava fazendo o bracinho, eu fiz a troca de cor para começar o detalhe da manga. Então, você tem essa opção também de fazer dessa forma. E olha como que elas ficaram lindas juntas. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Se você já gostou da princesa Elsa, da princesa Ana, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também, pois isso me ajuda muito e faz com que os vídeos cheguem em mais e mais pessoas. Então agora chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo a parte de baixo do vestido da Elsa. Nós vamos iniciar na parte de trás dela e a cabeça da boneca precisa estar virada para você. Nós vamos usar o mesmo fio que a gente usou para poder fazer a roupa e o sapatinho, que é o fio hortênsia. Faz a laçada inicial e nós vamos trabalhar nessa primeira carreira, nessas alças que ficaram bem nessa carreira do corpo. Então, passa a agulha na alça, laça e faz um ponto baixo e uma correntinha que já vale como um ponto alto. Nós vamos iniciar as carreiras dessa forma. E nessa carreira 1, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, em cada laçada da base, a gente vai fazer 2 pontos altos. E no final dessa carreira 1, vai ficar com 60 pontos. Finalizada a carreira 1, vamos fechar todas as carreiras na correntinha que nós fizemos no início da carreira. Então, fecha com um ponto baixíssimo. E para iniciar, a gente faz uma correntinha, faz um ponto baixo no mesmo ponto da base que a gente fez o ponto baixíssimo e sobe uma correntinha que já vale como um ponto alto. Nós vamos fazer na carreira 2 somente ponto alto sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar também com 60 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda volta um ponto alto e um aumento. Então, já fiz um ponto alto, no próximo faço um aumento. Vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta. E no final dessa carreira 3 vai ficar com 90 pontos. Agora, gente, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto alto sobre cada ponto da base. Então, vamos fazer dessa forma na carreira 5, 6 e 7. Somente ponto alto sobre cada ponto da base.
e no final de cada carreira vai ficar com 90 pontos. Quando você terminar todas essas 3 carreiras, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Vamos começar agora, gente, a capa que tem no vestido da Elsa, e eu vou usar o fio na cor glacial, e nós vamos fazer primeiramente o detalhe nessas alças que tem bem nessa parte do corpo. Então, faz o nó para poder começar. Nós vamos iniciar do lado desse braço direito, aqui atrás. Então, nessa alça que tem do lado do braço, a gente vai passar a agulha e vai fazer um ponto baixo. A gente não vai fazer pontos, por enquanto, em cima dessas 3 alças que tem no braço. A gente vai fazer 6 correntinhas, não precisa fazer elas apertadas, porque senão vai ficar difícil depois de fazer os pontos. Então, já fiz 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passa por debaixo do braço e faz o ponto baixo nessa laçada do lado do braço, aqui na parte da frente. Então, aqui em cima do braço, olha, ficou 1, 2, 3 laçadas sem fazer. Vamos seguir agora fazendo o ponto baixo para cada laçada até chegar do lado do outro braço. Chegando aqui do lado do outro braço, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai fazer 6 correntinhas, fiz 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar por debaixo do braço e vai fazer o ponto baixo nessa laçada, nessa alcinha que tem do lado do braço. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, sobre cada alcinha, até chegar lá no início, até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui no final da carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo que a gente fez no início da carreira. Nós vamos trabalhar agora carreiras de ida e volta para poder fazer a capa. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai virar a peça, sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3, já vale como um ponto alto, tá? Essas correntinhas. E agora, gente, nós vamos fazer 4 pontos altos, porque juntando com esse daqui vai ficar 5 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ficou um total de 5, junto com as correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, a gente vai fazer um aumento. Vamos colocar 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 5 pontos altos.
Então, gente, finalizada a primeira carreira da capa, nessa carreira que ficou os pontos baixos, tinha 11 pontos, tá? Nessa primeira carreira da capa, ficou com 12 pontos. Então, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Você vai precisar virar a peça novamente. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Por toda a carreira. Então, sobe as 3 correntinhas, que já vale como um ponto alto. E nesse mesmo ponto da base, a gente faz outro ponto alto. Vamos seguir fazendo aumento em cada ponto da base. E no final dessa carreira 2, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer somente ponto alto sobre cada ponto da base. Então, sobe as 3 correntinhas e segue fazendo um ponto alto para cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar também com 24 pontos. Na carreira 4, gente, nós vamos começar fazendo 3 sequências de 3 pontos altos e um aumento. Então, já fiz 2 pontos altos, 3, e no próximo a gente faz um aumento. Vamos fazer essa sequência por mais 2 vezes. Então, faz novamente 3 pontos altos e um aumento, e depois faz novamente 3 pontos altos e um aumento. Chegando aqui no meio, nós vamos fazer a sequência ao contrário. Então, nós vamos começar com um aumento e faz depois do aumento 3 pontos altos. E nós vamos seguir dessa forma por 3 vezes também. Um aumento e 3 pontos altos. Nós vamos seguir agora fazendo somente carreiras de ponto alto sobre cada ponto da base, para poder crescer essa capa. Cada carreira vai ficar com 30 pontos. E vamos fazer da carreira 5 até a carreira 11. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar todas as carreiras, você pode cortar o fio, deixa só um pedaço e faz uma correntinha e puxa todo esse fio para formar o nó. Nós vamos fazer agora um acabamento nessa capa. Então, nós vamos começar desse lado aqui. Vamos fazer um acabamento com pontos baixos. Então, faz o nó. E nós vamos iniciar bem aqui, olha. Aqui tem o primeiro ponto alto. Coloca a agulha na laçada do ponto alto, na lateral do ponto alto. E começa a fazer pontos baixos. Não tem pontos formados aqui na lateral. É o ponto alto deitado, mas você vai distribuindo os pontos, colocando nessas alças que tem do ponto alto. Vai distribuindo por toda essa lateral da capa. Chegando aqui, já vai ter pontos baixos formados, então vai ficar mais fácil. Mas você vai vir caminhando, tá? Fazendo esse acabamento por toda a volta. Quando chegar aqui, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Eu esqueci, gente, e comecei a fazer a capa, mas nós vamos fazer um acabamento aqui no vestido. Eu vou usar o fio Princesa Prata. Se você tiver o fio Encanto, pode ser ele, tá? E aí, eu vou fazer uma carreira somente de ponto baixo, sobre cada ponto da base. Como esse fio ele é muito fino, eu vou fazer aumento. Então, em cada ponto da base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Se você for trabalhar com fio Encanto,
se for a espessura do fio normal, sem ser a slim, você pode fazer somente um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Se for fio fininho assim, você faz aumento em cada ponto. Esse fio aqui é um pouco chatinho de trabalhar, mas é só fazer, tá, gente? Aumento em toda a volta. Se for esse fio aqui, se for o fio em canto, faz um ponto baixo para cada ponto da base. Então, eu vou seguir fazendo e quando eu terminar, eu retorno com você. Olha, gente, como é que ficou o detalhe aqui na parte de baixo do vestido. Ficou bem lindo, né? Esse acabamento, bem bonito. E eu já adiantei aqui pra vocês essa parte da manga, tá? Eu vou fazer aqui o outro lado e vou mostrar pra vocês como é que faz. É da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Do mesmo jeitinho. E para poder fazer essa manga, eu vou usar o mesmo fio que eu usei para poder fazer a capa, que é a cor glacial. Gente, não reparem a minha voz, tá? Eu tive uma crise alérgica, que em Brasília tá muito seco, muita poeira. E aí eu tive essa crise alérgica, agora graças a Deus eu tô melhor. Fiquei um dia sem gravar, mas hoje eu já tô melhor. Só a minha voz que tá dessa forma, tá? Então, relevem a minha voz. E vamos continuar a nossa boneca Elsa. E para poder iniciar, eu vou começar na alça que tem em cima do braço. Então, eu vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Não precisa apertar muito o ponto, tá? Porque essa parte é mais tranquila, a gente não vai colocar fibra, vai ser somente a gola que a gente vai fazer. A gola não, a manga que a gente vai fazer aqui no braço. Então, não precisa apertar muito o ponto, porque a gente não vai colocar fibra nessa peça, tá? Então, pode fazer com a mão mais leve. Então, gente, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada laçada que tem em cima do braço. E quando eu chegar aqui nas correntinhas, olha, nós temos as correntinhas aqui debaixo do braço, a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. É bem simples de fazer essa manga. No início vai ficar um pouquinho difícil, porque tem a cabeça aqui, tá? Mas depois, conforme você for fazendo as carreiras, essa dificuldade irá diminuir. Então, eu fui seguindo, gente, fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, tá? Em cada correntinha eu vou fazendo. E no final dessa carreira 1, vai ficar com 9 pontos. Chegando aqui no final da carreira, gente, eu vi a necessidade de fazer mais um ponto baixo nessa primeira laçada, porque como vocês podem perceber, tá bem longe, olha, do início, então vai ficar bastante apertado. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo nessa primeira laçada, porque aí vai ficar com aumento e vai ficar mais próximo pra gente iniciar a próxima carreira. Então, eu não contei os pontos, assim, exatamente dessa manga, porque eu fui fazendo conforme a necessidade. Se eu caminhei mais algumas carreiras aqui dessa outra manga, por exemplo, e aí eu percebi que quando chegou nessa parte aqui, ó, tava começando a ficar mais com buracos. Então, eu peguei e fiz um aumento aqui. Foi até na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, foi no início da carreira 11, tá? Então, eu nem fiquei contando muito os pontos. Eu fui fazendo conforme a necessidade. Então, nós vamos caminhando, fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. E quando você chegar em alguma parte que você vê que precisa fazer algum aumento, você pode fazer sem problema, tá? Só não faz muitos aumentos para não ficar muito larga essa manga. Mas aí eu fui caminhando, olha, fui fazendo, e também nem contei a quantidade de carreiras, não. Quando ficou faltando 1, 2, 3, 4 carreiras para o braço,
eu terminei de fazer a manga. E eu terminei bem aqui atrás, para que o arremate ficasse aqui, olha, na parte de trás da manga. Então, nessa daqui, nós vamos caminhando, fazendo ponto baixo em cada carreira. E quando tiver faltando 1, 2, 3, 4 carreiras para finalizar o braço, você para, tá? Para aqui na parte de trás, corta o fio e faz o arremate. Você pode até olhar assim, ó, se ela tá do mesmo tamanho que essa outra aqui, tá bom? Para poder fazer com o tamanho igual da outra manga. Então, eu vou seguir, gente, fazendo todas essas carreiras, vou arrematar o fio e quando terminar eu retorno com você pra gente poder fazer o cabelo da Elsa. Vamos começar agora o cabelo e eu já adiantei aqui os aumentos. Então, você vai fazer aumentos até ficar com 54 pontos. Eu vou deixar aqui do lado todas as carreiras que eu fiz, tá bom? Anotadas pra vocês. Mas não é difícil, tá? Você vai começar com 6 pontos e vai aumentando até ficar com 54 pontos. E depois de fazer todas essas carreiras de aumento, a gente vai seguir fazendo somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Nós vamos fazer da carreira 10 até a carreira 15, e cada carreira vai ficar com 54 pontos. Depois de fazer todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, a gente vai fazer agora as mechas. E a gente não vai fazer por essa direção, a gente vai virar e vai seguir fazendo nessa direção. Então, nós vamos subir um total de 65 correntinhas para poder fazer a primeira mecha. Depois de terminar as correntinhas, nós vamos voltar a partir da segunda correntinha, voltar fazendo ponto baixíssimo. Essa primeira aqui é um pouquinho difícil, mas depois fica mais fácil. Então, nós vamos colocar a agulha no meio da correntinha, vai passar entre duas alças da correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos seguindo fazendo ponto baixíssimo por todas essas correntinhas, até chegar lá embaixo. Depois de fazer todos os pontos baixíssimos nas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo na base. Então, aqui está o ponto que a gente subiu as correntinhas, a gente vai colocar a agulha no próximo ponto e vai fazer uma correntinha para poder prender essa mecha nessa touquinha que a gente fez. Agora, a gente vai subir novamente 65 correntinhas e vai voltar fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Chegando aqui embaixo, a gente vai fazer no próximo ponto da base um ponto baixíssimo. Então, é um processo repetitivo e a gente vai fazer dessa forma por 6 mechas. Eu vou seguir fazendo todas essas mechas e quando eu terminar, eu retorno com você. Finalizadas as 6 mechas com 65 correntinhas, agora a gente vai continuar fazendo as mechas, porém a gente vai mudar a quantidade de correntinhas. A gente vai subir 35 correntinhas e vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo aqui. Vamos subir as 35 correntinhas, retorna fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha. Quando chegar aqui na base, faz um ponto baixíssimo no próximo ponto e sobe novamente as 35 correntinhas. Vamos fazer um total de 3 mechas com 35 correntinhas. Depois de fazer as 3 mechas com 35 correntinhas, nós vamos mudar a quantidade de correntinhas novamente. A gente vai subir agora 30 correntinhas e vai fazer da mesma forma que a gente estava fazendo. Vai voltar em pontos baixíssimos e quando chegar aqui na base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vai subir novamente as 30 correntinhas. E nós vamos seguir dessa forma até ficar com 3 mechas de 30 correntinhas. Fiz então as 3 mechas com 30 correntinhas. Vamos agora fazer as últimas mechas dessa lateral do cabelo da boneca Elsa. Nós vamos subir um total de 23 correntinhas. Vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo nas outras mechas, voltando em pontos baixíssimos, chegando aqui embaixo, colocando a agulha no próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo e subindo novamente as 23 correntinhas. E com esse total de correntinhas, gente, nós vamos fazer 4 mechas, tá? 4 mechas com 23 correntinhas. E aí, eu retorno pra gente poder fazer o acabamento aqui
para chegar do outro lado e fazer as outras mechas. Feito as 4 mechas com 23 correntinhas, nós vamos agora caminhar em pontos baixíssimos até chegar aqui do outro lado. Eu já fiz o ponto baixíssimo para poder segurar essa última mecha, e agora a gente vai seguir fazendo ponto baixíssimo sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 28 pontos baixíssimos. Cheguei aqui do outro lado e agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, com essas mechas. Porém, eu vou fazer ao contrário, tá? Vou explicar para vocês como é que eu vou fazer. Aqui estão aquelas 6 mechas que nós fizemos primeiro, que são as mechas maiores, que vai ser as mechas da trança da Elsa. E depois eu fiz as outras mechas. Então, agora desse lado a gente vai fazer a quantidade ao contrário. Então, nós vamos começar com as 4 mechas com 23 correntinhas. Então, a gente vai fazer essas 4 mechas com 23 correntinhas primeiro. Depois, a gente vai fazer as 3 mechas com 30 correntinhas. E depois, a gente vai fazer as 3 mechas com 35 correntinhas cada mecha. E aí, a gente vai chegar aqui, onde estão as mechas centrais, que são essas maiores, tá? Então, vai ser da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Só que vai mudar a sequência. Em vez de a gente começar com essa quantidade de 35, a gente vai começar com 23 correntinhas, depois 30 e depois 35, tá? Respeitando a quantidade de mechas de cada um, tá bom? Então, gente, eu vou seguir fazendo aqui todas essas mechas, tá? E quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei, gente, todas as mechas desse outro lado. Essa daqui foi a última que eu fiz, que é a mecha com 35 correntinhas. E agora, para poder finalizar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui onde está a primeira mecha que a gente fez da carreira, tá? Para poder unir o final da carreira com o início. Então, a gente faz um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio, deixa só um pedacinho para você poder fazer o arremate. E aí, faz uma correntinha e puxa o fio. Então, nós vamos agora esconder esse fio aqui por dentro. É só você passar por dentro de algumas alças, dar um nó e pode cortar o restante. Então, finalizado o cabelo, a gente vai agora posicionar na cabeça da Elsa para poder colar. E aí, gente, eu marquei com o alfinete 1, 2, 3 carreiras acima do olho, tá? Coloca os alfinetes para você saber até onde você vai colocar essa touca, esse cabelo. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar essas 6 mechas maiores no meio da cabeça, tá? Vai ficar bem aqui, olha, no centro, entre os 2 olhos. Então, a gente posiciona. E aí, quando você for colar, você tem que ter o cuidado de não ultrapassar esses alfinetes que você colocou, tá? Então, vai ficar assim. Tá vendo que o final aqui da touquinha tá exatamente em cima do alfinete? Precisa ficar dessa forma, tá? E aqui as mechas bem no centro, essas mechas maiores que a gente fez. E para colar, eu vou usar a cola quente. Você pode usar a cola da sua preferência, ou então pode costurar, caso você queira, tá? E aí, a gente vai colar primeiro essa touquinha, a gente passa a cola em toda a touquinha e coloca ela lá na cabeça. Eu não vou passar muito a cola aqui na parte de cima, eu vou passar depois, tá? Porque fica mais fácil assim para poder colar. E aí, com cuidado, a gente posiciona aqui na cabeça.
Então, com essa touquinha colada aqui na parte de trás, a gente vai passar agora a cola aqui onde não tem, tá? Onde a gente não passou, para poder colar. Com cuidado, para não passar muita cola e ficar passando aqui pelas mechas, tá? É somente nessa parte da touquinha, tá bom? Então, eu vou colando dessa forma por toda a volta. Com a touquinha toda colada, a gente vai fazer agora a trança. E a gente vai usar essas mechas maiores. Então, a gente traz aqui para trás. A trança vai ficar bem no meio da cabeça da boneca. E a gente vai dividir assim em duas mechas. Porém, a gente não vai deixar essas mechas retinhas. A gente vai torcer elas. Dessa forma, olha. Pode torcer umas 3 vezes. E aí, faz isso em todas as mechas. Olha, tô torcendo 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar torcidinha assim, olha. Tá vendo? Pra não ficar muito retinho aqui na parte da frente, porque o cabelo da Elsa, ela tem algumas ondulações, assim, na parte de cima. Aí, com essas mechas posicionadas dessa forma, a gente vai prender com o alfinete para poder começar a fazer a trança. A gente vai iniciar essa trança bem aqui, olha, onde termina a touquinha. E aí, é só fazer a trança normal mesmo. Aí, com a trança finalizada, a gente vai amarrar. Amarra com o fio da cor que você fez a trança, fez o cabelo. Era bom se tivesse uma liguinha para colocar antes de fazer essa amarração. Mas aí é só você ir amarrando, tá? E dando voltas. E dar um nó lá atrás. Depois eu faço a finalização desse fio. Escondo ele aqui por dentro. Então, vai ficar assim, gente, a trança, tá? E aí, agora a gente vai colar. Olha, aqui tá começando a aparecer a cola. Depois eu vou fazer uma finalização aqui, olha. Porque não pode ficar assim não, tá? Não fica legal essa cola aparecendo aqui na frente. Saiu um pouco porque eu puxei pra poder fazer a trança. Mas depois eu vou arrumar isso aqui. Então, gente, a gente vai colar agora essa trança. Essa parte aqui que tá na touquinha. E aí, do jeito que tá aqui, olha, a gente vai passar a cola aqui, olha, tá? Passa com cuidado. Você pode ir colando aos poucos. E cola bem no meio, tá?
Então, com essa parte de cima colada, a gente já pode colar esse restante aqui, tá? Até chegar aqui, olha, no final da touquinha. Então, essa parte aqui da trança tá toda colada. E olha, gente, eu percebi um negócio aqui, que quando eu coloco essa trança pra frente, o nó que eu amarrei a trança vai ficar bem aqui em cima, tá? Então, eu vou até tirar e vou amarrar. Quando eu for amarrar, olha, eu vou deixar o nó aqui na parte de cima, porque eu quero que a trança fique nessa posição, tá? Talvez você queira que a trança fique assim. Aí, pode deixar o nó pra baixo mesmo. Então, gente, com essa parte da trança colada, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aquelas 3 mechas com 35 correntinhas. E aqui a gente vai brincar nesse cabelo, a gente não vai deixar ele retinho assim, olha. A gente vai dar uma volta, igual a gente fez, só que aqui eu dei 3 voltas, né? Aqui eu faço uma voltinha assim, olha. E posiciono aqui, ó, na cabeça, tá? Então, eu vou colar dessa forma aqui. Com as outras mechas, eu vou colocar aqui até para poder mostrar para vocês. Eu vou fazer a mesma coisa, olha, com essas 3 mechas. Vou dar uma enrolada. E vou posicionar aqui, olha. Pode até ficar em cima dessas outras aqui, não tem problema. E essas 3, aliás, 4 últimas mechas, eu vou encaixar aqui, ó. Essas daqui eu não vou enrolar, tá? Essas 4. Elas vão ficar bem aqui, olha. Ficando assim, na parte da frente. E aqui atrás vai ficar assim, olha. Conforme a gente for colando, ela vai se ajeitando aqui mais na parte de trás, tá? Mas não precisa ficar aquele cabelo certinho, todo retinho, não. Porque, como eu falei, o cabelo da Elsa aqui nessa parte de cima, ele é um pouco enrolado, tá? Tem um efeito no cabelo que ele fica assim. Tá bom? Então, eu vou fazendo dessa forma. Aqui do outro lado também, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí, eu vou posicionando e vou colando. Vou passando a cola igual eu passei aqui, tá? Com cuidado, cola um pouco, depois você cola o restante, tá bom?
Então, gente, assim ficou colado, olha, todas as mechas desse lado, tá? Como vocês podem ver. E é como eu falei, não é para colar as mechas certinhas, tá? Você vai dando algumas voltinhas, como vocês viram aí no vídeo, tá bom? E aqui do outro lado eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo toda essa colagem e quando eu terminar eu retorno com vocês. Finalizado, gente, todo o cabelo ficou assim. E agora nós vamos fazer os detalhes aqui no vestido. Nós vamos fazer um bordado com o fio. Eu vou usar o mesmo fio que eu fiz esse detalhe aqui, tá bom? Na barra do vestido. Você pode usar o fio Encanto também, caso você não tenha esse fio aqui. E aí, para poder fazer esse detalhe, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que aqui no vestido tem essas partes mais altas? Então, eu vou fazer uma aqui, vou fazer outra aqui, vou fazer aqui, tá? Vou intercalando dessa forma. Então, eu vou começar aqui e eu vou usar 2 pontos altos para poder fazer esse detalhe. Então, eu vou passar a agulha aqui e vou fazer um X. Ah, eu dei alguns nós aqui na ponta do fio, tá? E eu vou usar 1, 2 pontos altos. Então, eu vou passar a agulha aqui do lado desse ponto alto, desse segundo ponto alto. E eu sempre vou passar, gente, pegando alguma alcinha, tá? Porque se eu colocar aqui nesse meio, não vai dar certo. O fio, ele vai deslizar. Então, eu sempre vou colocar no meio de alguma alcinha. E aí, faço um X. E aqui no meio, eu vou fazer um tracinho. E para poder fazer esse tracinho, você percebe que aqui estão os 2 pontos altos que eu fiz o X. Então, eu vou vir aqui do lado, na alcinha desse outro ponto aqui. E vou passar do outro lado aqui, olha. Na alcinha do ponto desse lado aqui, tá? Não vou colocar aqui no meio, porque como eu falei, esse fio ele vai deslizar e não vai segurar. Então, por isso que eu estou passando nas alcinhas do ponto. Opa, ficou aqui dentro, só tirar. E olha, vai ficar assim, tá? Esse detalhe. E agora a gente vai pra outro lugar, que vai ser aqui no meio, tá bom? Ou então, se você quiser fazer mais, fica da sua escolha. Eu vou fazer dessa forma, fazendo nesses intervalos aqui do vestido. E aí, eu vou escolher 2 pontos centrais aqui dessa parte do meio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, tá bom? E aí, gente, aqui atrás ele fica com esses fios aparecendo. Se você quiser colar um tecido aqui, eu sempre colo um feltro, tá? Por toda a volta para poder tampar esses fios que ficam aqui na parte de trás quando eu faço algum tipo de bordado, tá bom? Então, eu vou seguir, gente, fazendo esses bordados em todo esse vestido e quando eu terminar eu retorno com vocês. Terminei todo o bordado no vestido, ficou assim. E, gente, eu fiz algumas correntinhas com pontos baixíssimos para poder colocar aqui nessa parte da frente, porque eu não tô achando legal. E também eu acho que se eu for colar de novo não vai dar certo e costurar também não. Então, eu fiz aqui 27 correntinhas e voltei fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar bem aqui, olha. Em toda essa parte aqui da frente, onde tem as mechas, para poder tampar essa cola que ficou aqui. Tá? E aí, eu vou passar a cola aqui e vou colando toda essas correntinhas aqui na cabeça da Elsa.
Terminei, gente, de fazer a colagem aqui na parte da frente do cabelo e olha como é que ficou. Eu achei que ficou bem melhor assim, do que ficar aparecendo aquela cola aqui na parte da frente. Depois, gente, eu passei aqui o blush nas bochechas da Elsa para poder dar uma cor aqui no rostinho dela. É o blush que é usado em pessoas mesmo, mas se você quiser fazer um blush permanente, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz explicando como vocês podem fazer um blush permanente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou e fez a sua boneca Elsa, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula!